Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais um webinar, dessa vez falando da parte de redes, computação focado na parte de redes. Bom, aqui eu tenho ao meu lado o meu amigo Bruno, que vai fazendo desse webinar. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode estar mandando aí pelas perguntas e respostas, que a gente vai estar respondendo tanto no decorrer do webinar, como no final da apresentação. Bom, eu trabalho aqui na HSBS como arquiteto de soluções, apoiando o time comercial e, em geral, o time de suporte e implantação também. E aí, o meu amigo Bruno vai falar um pouco do que ele faz. Pode Boa falar. tarde, pessoal. Me chamo Bruno, trabalho aqui junto com o Rafael na parte de infraestrutura, cuidando de cloud e tudo, dos servidores dos clientes. E vamos dar início a mais um webinar. Obrigado, Bruno. Bom, como eu falei, vou falar um pouco da parte de rede, né? Falar aqui dar uma visão geral da parte de rede, falar de alguns recursos de rede e mostrar alguns exemplos de arquitetura. E no final, também, como no último, a gente vai estar fazendo uma demonstração da utilização de uns recursos, que é bem interessante. Bom, aqui a gente tem uma comparação de uma rede local com uma rede virtual no Azure, né? Os conceitos de redes, os principais conceitos de redes, eles se mantêm, né? Como vocês podem observar aqui, a gente tem todas aquelas divisões de rede, você consegue estar protegendo a rede com recursos que são destinados a essa finalidade, por exemplo, tanto na rede local eu posso ter um firewall aqui, como na rede do Azure eu também tenho, só muda um pouco a configuração desse tipo de equipamento, né? Uma vez que aqui eu posso ter um equipamento físico, quando você passa a utilizar uma nuvem, a gente fala muito em rede baseada em software, né? Ou seja, você não tem acesso a um dispositivo físico. Você está gerenciando e configurando tudo através de uma interface, né, de um portal. E aí esse portal está fazendo a conversão, né, para a infraestrutura da nuvem. Né? Bom, comparando aqui, vou falar o que é equivalente aqui. Né? O roteador, a gente pode imaginar aí como a borda do Azure, né, a infraestrutura da Microsoft, que a gente não teria acesso nesse caso. E aí, descendo os níveis, a gente teria o Firewall, que está para NSG, que é o grupo de segurança de rede. Na DMZ, a gente tem aqui uma rede front-end, uma sub-rede, né, front-end, e aí tem também um load balance, algo que também pode ser utilizado local, físico virtual appliance, né? Outro firewall entre as redes internas, né, ou back-end, e a rede de borda, né, a DMZ ou front-end. E aí a gente tem o controle do domínio e as outras VMs com o load balancer na frente, tanto na rede do Azure como na rede local. Bom, aqui a gente consegue ver o nível de isolamento que a rede Microsoft tem, né? A gente partindo aqui da internet, a gente tem várias camadas de proteção, né? Camada de DDoS que é gerenciada pela Microsoft, né? Tem aqui o NSG, que eu posso ter um NSG tanto na entrada da rede, como entre a rede e a VM. Posso ter um NSG também na VM. Ou eu posso ter apenas um desses dois, né? E daí depende da maneira, da topologia que você criou o seu ambiente, né? Se você quer, por exemplo, gerenciar as liberações a nível de VM, você consegue, da mesma forma, você consegue estar gerenciando a nível de rede, né? Além disso, quando a gente cria sub-redes numa mesma rede virtual, a gente tem aquela mesma isolação de rede que teria numa rede on-premise, né? Ou seja, uma rede não fala com a outra, a não ser que você faça as devidas liberações. Bom, partindo para a conectividade entre
a rede local e o Azure, eu vou falar agora um pouco das possibilidades que a gente tem, né? Bom, isso aí é muito o conceito de nuvem híbrida que eu já falei nas apresentações anteriores, né? Que você tem a sua nuvem local, começou a usar ou já utilizava nuvem, e aí juntou os dois mundos, né? O mundo local com o em nuvem. A primeira possibilidade é a gente fazer uma conexão ponto a ponto. E aí eu estou aqui abstraindo qual tecnologia, né? Se eu vou usar o próprio serviço da Microsoft ou um OpenVPN, por exemplo. Essa conexão permite você falar de uma estação, como está aqui na imagem, né? De uma estação direto para a rede do Azure, certo? A segunda possibilidade é a conexão site a site, ou seja, eu vou conectar o equipamento de borda da minha rede ao equipamento de borda do Azure. E aí todas as máquinas por trás desse equipamento de borda podem se comunicar com todas as máquinas por trás do equipamento de borda na nuvem. Um outro tipo de conectividade é o Express Route, que é uma conectividade de baixa latência e com desempenho bem alto, né, com a largura de banda podendo ser bem alta. Ela é mais indicada quando você tem ambientes críticos, ambientes que precisam de uma baixa latência, por exemplo, utilizar banco e aplicação separado. Com um tipo de conectividade como esse, você chega mais perto de uma experiência local, né? Tendo banco e aplicação separados só pela subnet, por exemplo. Seguindo adiante, eu queria só expor que a gente tem também a possibilidade não apenas de estender o data center local, a gente pode estender também o data center da nuvem. O que é que isso quer dizer? Eu posso utilizar a rede que eu estou, a rede principal da nuvem, e estender para outra rede na nuvem também, ou seja, em outro data center. Nesse exemplo aqui, eu estou usando a Ásia e a Europa, né? Oeste da Europa e leste da Ásia, né? E aqui eu tenho também uma conexão local, ou seja, eu tenho dois tipos de VPN, uma VPN entre nuvens, Microsoft, e entre rede local e nuvem. Além disso, eu tenho aí uma configuração multi-site. O que é que isso quer dizer? Que eu não preciso da conexão da Europa para chegar a partir da Europa na Ásia, da rede local. Da mesma forma, eu não preciso da conexão da Ásia para chegar da Ásia à rede da nuvem da Europa. Bom, seguindo adiante, a gente tem uma outra possibilidade, que é o VNet Peering, que traduzindo, seria o emparelhamento das redes virtuais, né? Hoje é possível emparelhar partindo de uma rede virtual do modelo novo para uma rede virtual do modelo novo ou clássica. O que é que isso quer dizer? Porque o Azure ele tem dois modelos de implantação. Tem um modelo ARM, que é o modelo novo, e tem o modelo ASM, que é o modelo clássico. Isso aqui nada mais é do que uma confirmação de que a gente pode utilizar esse recurso para uma rede virtual do modelo clássico. Qual é que é o benefício desse recurso, né? Imagine aí que você vai estar utilizando, ao invés da internet, né, ao invés da VPN estar passando pela internet, você vai estar, da comunicação está passando pela internet, você vai estar usando o backbone do Azure, ou seja, você vai estar utilizando a infraestrutura Microsoft para se comunicar para comunicação entre esses dois ambientes. Falando um pouco entrando agora um pouco na parte dos recursos de rede, a gente tem aí o NSG, que é semelhante a um firewall, falando de uma rede local. Qual que é a função dele? Ele basicamente faz controle de porta, né? Controle e liberação de porta, né? Como é que ele auxilia? Ele consegue estar auxiliando na segmentação da rede
De que forma? Eu consigo segmentar as redes e fazer liberações específicas ou bloqueios específicos de determinadas origens para determinados destinos. Eu consigo filtrar, né, de acordo com a prioridade das regras e, no caso, as liberações ou bloqueios. E cada NSG ela é atribuído, como eu falei lá no início, a um nível de VM, falando do modelo clássico, ou NIC, que é a interface de rede da máquina. No modelo novo foi criado esse conceito de interface de rede, ou a nível de subnet, né? Isso aqui é tanto o modelo novo quanto o modelo clássico. Eu tenho lá as subnets e eu posso atachar uma NSG ao nível da subnet. Complementando, as regras de acesso são baseadas aí num algoritmo de 5 tuplas. E aí o que é que seria esses 5 tuplas? Ele se baseia no IP de origem, porta de origem, IP de destino, porta de destino e protocolo. Ou seja, você define essas 5 variáveis e consegue estar fazendo o controle, né? Na realidade, não só essas 5 variáveis, né? Mas o algoritmo ele se baseia nessas 5 variáveis para estar fazendo o controle de acesso. Bom, como falei antes, ele gerencia de acordo com a prioridade das regras, né? E aí, de acordo com a prioridade, ele vai estar liberando ou bloqueando a tentativa de acesso, né? Ele suporta CIDR para intervalo de IP, origem e destino, e nas regras você consegue definir uma única porta ou um intervalo de portas. Bom, aqui é só um exemplo de filtragem das regras. Falando aqui do balanceador de carga, que é um recurso de camada 4. E aí o que é interessante nesse balanceador de carga, né? Às vezes você tem uma aplicação que ela consome um alto nível de processamento em determinados períodos, né, que são previsíveis. Através desse recurso aqui, você consegue estar ativando outras funções da nuvem, que eu vou falar também no próximo webinar, que é o VMScale Set, que permite você estar autoescalonando as VMs, como se fosse plataforma como serviço. Né? Você consegue subir ou desligar máquinas virtuais à medida que precise de mais ou menos processamento. E aí, como é que funciona? Ele recebe ele é um ponto único de comunicação que recebe a solicitação e faz o balanceamento de acordo com o algoritmo que também é baseado num hash de tupla, que pode ser IP de origem, IP destino, no caso quando são duas tuplas, IP de origem, IP destino e protocolo, ou IP de origem, porta de origem, IP destino, porta de destino e o protocolo. Ele pode estar fazendo o roteamento e o acesso via internet, ou seja, você publica esse balanceador de carga e ele vai estar fazendo esse balanceamento para os clientes não, desculpa, para os servidores que estão no pool, né? E ele fornece conectividade usando o NAT, né? Também. Você consegue, por exemplo, estar fazendo uma mudança da porta, publicar uma porta e direcionar para uma outra porta local. O interno ele tem a mesma funcionalidade, com a única diferença de fazer esse balanceamento a nível local, né? Em vez de ter um IP público, ele tem um IP privado. Mais na frente vocês vão conseguir entender melhor, porque tem alguns exemplos de arquitetura e aí vai ficar mais evidente esse funcionamento. Mas ele funciona apenas com IP privado, né? O ponto único de comunicação ali é um IP privado que quando recebe uma requisição, ele faz o balanceamento da mesma forma que o IP público, falando do balanceador de carga externo, faz. Aqui uma comparação, no caso
do externo para o interno, em vez de ser um IP público, é um IP privado. Falando um pouco da parte de gateway de aplicativo, o que é que ele faz, né? Ele faz o balanceamento, só que numa camada mais acima, no caso, numa camada 7. Qual que é a diferença disso aí, né? Ele consegue estar fazendo esse balanceamento com critérios mais diferenciados. Por exemplo, eu posso fazer o balanceamento baseado no conteúdo de uma página. Eu posso dizer que ele faça o balanceamento para tal página de um website, por exemplo. Ele usa os protocolos HTTP e HTTPS, né? Pode fazer também o SSL offload, ou seja, você tira o trabalho do servidor de estar gerenciando o SSL, né, e deixa o trabalho todo para o gateway do aplicativo. Ele consegue fazer o conteúdo baseado na URL e também o roteamento multisite. O que é isso? Eu tenho vários sites e consigo estar balanceando, consigo receber solicitações de sites diferentes e fazer balanceamento para pools de servidores diferentes. Por exemplo, eu poderia ter aqui o e-commerce de uma empresa e também a intranet, por exemplo. E ele conseguiria estar fazendo o encaminhamento das solicitações tanto para a parte da intranet como para a parte do e-commerce, né? Ele também não precisa não precisa atuar só de forma pública. Você pode estar fazendo ele fazer esse balanceamento apenas para um intranet que não seja publicada, por exemplo. Aqui um outro recurso de balanceamento de carga, que é o Traffic Manager. E aí, qual é a diferença aqui? Ele faz esse balanceamento a nível de DNS. Imagine aí que você tenha um site e vários servidores que respondem que hospedam esse site, né? Seja por questão de disponibilidade, por questão de desempenho. Falando de desempenho, digamos que você tenha um site global, como o site da Microsoft, por exemplo. Pode ter certeza que quem acessa daqui do Brasil, ele vai acessar servidores diferentes de que quem acessa da Ásia, por exemplo. Deve ter alguma funcionalidade desse tipo aqui, que faz o balanceamento de acordo com a origem do usuário. Que é exatamente o que o Traffic Manager faz. Ele consegue estar fazendo de acordo com a origem do usuário, de acordo com prioridades que você estabelece, de acordo com disponibilidade. Uma alternativa de uso aqui, por exemplo, eu tenho um site que está hospedado na rede local e eu tenho dois links. Eu posso utilizar o Traffic Manager para estar fazendo o balanceamento para esses dois links, ou seja, é o mesmo site, só que quando um link ficar indisponível, eu vou acessar por esse link, os usuários que acessarem o site vão chegar para esse link, por esse link, e quando o link principal estiver indisponível, o balanceamento de carga vai começar a encaminhar as solicitações para esse outro link, esse outro IP público, digamos, né? Você vai utilizar registros CNAMEs, você consegue utilizar registros CNAMEs para estar fazendo esse encaminhamento aqui, né? Está encaminhando para os endpoints. Você pode usar para VM, para Web Apps, Cloud Services ou até mesmo endpoints externos, como por exemplo uma VM local, que foi o exemplo que eu usei aqui. Aqui é uma visão geral dos principais tipos de balanceadores de carga. Lembrando que aqui eu estou falando só de soluções nativas do portal, né, da Microsoft, sem falar de soluções de terceiros, que existem várias soluções de terceiros também disponíveis no portal da Microsoft, seja soluções de código aberto ou até mesmo soluções pagas, né? Aqui eu tenho a tecnologia de cada um. O balanceador de carga, como eu falei, ele trabalha na camada de transporte, né, na camada 4, ou seja, ele está muito ali focado no porta, IP de origem, IP de destino, enquanto que o gateway de aplicação ele está na camada de nível 7. O que é que isso quer dizer? Eu consigo trabalhar de forma melhor essas requisições, consigo ter um nível de balanceamento mais, como é que eu posso falar, mais bem trabalhado.
no sentido de conseguir filtrar de diferentes formas, enfim, ter um pouco mais de variáveis envolvidas aí no balanceamento. O Traffic Manager atua a nível de DNS. O balanceador de carga, ele consegue estar utilizando qualquer protocolo TCP/IP, né? Ele atua na camada de transporte, ele consegue estar balanceando, por exemplo, algo que não é muito utilizado, mas ele consegue balancear 3389, né? Por exemplo, o RDS. Na realidade, até não é que não seja muito utilizado, mas é que talvez se prefira balancear um RDS de outras formas, mas o balanceador de carga do Azure ele suportaria estar fazendo esse balanceamento. Consegue balancear DNS, enfim. Já o get de aplicação, ele atua com HTTP ou HTTPS. E o Traffic Manager, ele funciona para qualquer protocolo, só que com um detalhe de ter que solicitar, ter que ter por baixo, né, por trás daquilo ali, um endpoint, né, um servidor, um cloud service, HTTP para monitoramento do endpoint, né? Esse monitoramento eu vou falar mais à frente. Os endpoints, né, que é o que é que vai estar respondendo por essas solicitações do balanceador de carga. No caso do balanceador de carga, são VMs ou instâncias de função do serviço nuvem, que é um recurso clássico, mas todos esses dois pontos eles conseguem estar respondendo às solicitações do balanceamento. No caso do get de aplicação, qualquer endereço IP interno ou externo, ou seja, eu consigo estar balanceando aqui, balanceando carga para qualquer endereço, inclusive até de outras nuvens, por exemplo. Posso ter aí uma solução de um website em outra nuvem e estar utilizando esse recurso aqui para estar balanceando carga, né? Inclusive, eu não falei até agora, mas o Gateway de aplicação, ele tem uma funcionalidade que é o WAF, né? É o Web Application Firewall. E aí, além de eu estar fazendo esse balanceamento, eu consigo também estar protegendo a aplicação de algumas invasões já conhecidas. Bom, falando das VMs falando do Traffic Manager, ele pode estar fazendo esse balanceamento basicamente que independente do destino, né? Um tanto que seja algo que consiga responder ao monitoramento da solução, né? Que é o monitoramento do endpoint, ele consegue estar atuando. Falando do suporte a VNet. VNet é a rede virtual, né? Que eu falei no início, aquela comparação do local para a nuvem. Pode ser usado tanto para internet ou interno, desculpa. Tanto o balanceador de carga do Edge quanto o gateway de aplicação. O Traffic Manager ele suporta apenas aplicativos voltados para a internet. Por quê? Né? Porque ele atua a nível de DNS e DNS público, né? Como vocês viram lá, tinha um domínio público. Você tem que ter um DNS público, fazer os registros lá específicos para o que você quer monitorar, para o que você quer balancear e ter um monitoramento via HTTP desse destino, né? Bom, aqui eu tenho o tipo de monitoramento, né? Tanto o get de aplicação como o balanceador de carga, ele é suportado por probe. O que é probe? Né? Probe seriam as regras de monitoramento que vão estar apontando para um servidor, um web service, e eles monitoram a saúde desses destinos. Né? Digamos que eu tenho 3 servidores e a regra lá de probe ele está monitorando a saúde desses servidores. A partir do momento que um servidor para de responder, ele é retirado do pool e os testes continuam, tá? Mesmo que ele pare de responder, ele só é retirado do pool de balanceamento e ele continua fazendo os testes. Então, a partir do momento que ele voltar a responder de forma saudável para a solicitação, que está no probe, né? Por exemplo, falando do get de aplicação, você consegue criar lá uma página HTTP só com o OK. Se essa página responder, ele vai e mantém lá
no pool de servidores. Se por algum motivo falhar, seja um nível de aplicação, um servidor reiniciou, qualquer problema, ele vai retirar esse servidor e volta a adicionar só quando estiver disponível. No caso do Traffic Manager, esse monitoramento é feito via HTTP com o request tipo HTTPS ou HTTPS GET, uma solicitação desse tipo. Falando de DNS, a gente tem um serviço de Azure DNS, que é um serviço de DNS público, né? Onde você tem aí a sua zona de DNS, o seu domínio público, replicado aí na infraestrutura Microsoft, né? Na infraestrutura de DNS Microsoft, altamente disponível. E aí você tem aí a nível global nessa replicação. Bom, hoje você consegue estar comprando, inclusive, domínios também pelo portal Microsoft. Por enquanto, apenas domínios.com, acredito que .net também, com o parceiro GoDaddy. E isso aí o custo é bem baixo, tá? Você consegue comprar o domínio e já hospedar, utilizar o serviço de DNS da Microsoft. É bem interessante para quando você está com pressa, né? Porque isso aí é muito rápido mesmo. Eu já fiz até para teste mesmo, não só para clientes. E para fazer um teste, um laboratório, é muito rápido mesmo. Ou seja, respondendo aquele último ponto lá, tanto para domínio de terceiro como para domínio, tanto comprando com terceiros como comprando através do próprio portal. Bom, falando desse recurso, é um recurso de monitoramento, né? Ele faz o monitoramento da parte de rede, de basicamente quase todos os recursos de rede. A gente consegue exibir topologias de rede, fazer captura de pacote, verificar o fluxo da comunicação, analisar o próximo salto, consegue analisar os NSGs, né? Também consegue ver visão do grupo de segurança seria visão das regras, registro do fluxo seria se eu vier de tal origem, por exemplo, eu consigo chegar ao destino específico. Isso falando dos recursos que estão disponíveis lá, né? Por exemplo, você tem uma máquina e quer saber se essa máquina ela vai chegar em tal rede, você consegue estar traçando essas rotas. Você consegue fazer uma análise de problemas, falando de VPN, de gateway de rede virtual e conexão. Consegue ver os limites da assinatura de rede e isso tudo você configura para registrar numa conta de armazenamento, né? Aqui está a tela do Network Watch. Posso mostrar na demo, se ainda tiver tempo. A gente vai fazer uma exibição rápida do Network Watch. Parte de topologia. Topologia é basicamente essa visão aqui, ó, onde eu tenho uma visão eu escolho a assinatura, o grupo de recursos e a rede virtual. Daí ele mostra a rede virtual, as subredes e aqui abaixo as placas de rede, certo? E cada placa de rede está taxada no servidor. Aqui nesse exemplo eu tenho um IP público atachado a essa placa de rede e também tenho uma NSG, que seria o Firewall, por exemplo, né? Aqui eu tenho um load balancer e o probe desse load balancer. O probe é aquele teste, né, que eu comentei. Esse load balancer é um load balancer público, porque a gente tem aqui um IP público atachado a ele, certo? Tenho só uma rede front-end, que seria algo como uma DMZ, falando de outra forma, e a back-end, que seria como a rede LAN. Agora eu vou falar um pouco vou citar alguns exemplos de arquitetura de rede, né? Exemplos de utilização, arquiteturas. Bom, aqui eu tenho uma rede com apenas uma VM, né? Como a gente pode ver, a gente tem aqui o serviço de Azure DNS, que não é requisito para utilizar aqui o resto que a gente tem aqui. Mas se você tiver, você consegue estar colocando, você consegue estar fazendo, você consegue estar publicando uma máquina com o seu domínio, né? Que é bem mais interessante. E a gente tem o IP público,
o grupo de recursos, né, como eu falei na última apresentação, que é apenas do ponto de vista lógico, ele não faz diferença nenhuma do ponto de vista do funcionamento dos recursos, da relação dos recursos entre eles. Eu tenho o IP público, tenho a rede virtual, a placa de rede da máquina, a NSG que está protegendo aqui a máquina, o disco temporário, que aqui fica bem interessante de saber, porque é um disco temporário, porque esse disco é um disco físico do host que está hospedado a VM. Se por algum motivo esse host vier a falhar e a VM for mudar de host, os dados que estão nesse disco vão ser perdidos, porque consequentemente ele vai ser um disco de outro host. Por isso que tem até um aviso no disco da máquina, na unidade D. Aqui eu tenho os discos de SO, de data, o disco 1 e 2 de data, que está no armazenamento do tipo discos gerenciáveis. Para quem viu a última apresentação, é um tipo de armazenamento. Também temos os não gerenciáveis, que eu comentei na apresentação passada. O armazenamento não gerenciável, a gente pode ver aqui, que é uma conta de armazenamento que está sendo utilizada apenas para armazenar os dados de diagnóstico da máquina virtual. Aqui eu tenho um exemplo de VPN entre uma rede local e o Azure. Bom, como a gente pode ver, eu tenho aqui um roteador. Você pode pensar aí num MikroTik, um SonicWall, qualquer equipamento de borda que vai estar fechando essa... Basicamente, todo equipamento que suporta VPN e IPsec consegue estar fechando uma VPN com o Azure, tá? Isso aí é bem... O nível de possibilidades é bem amplo. Eu tenho a subnet aqui, né, do Gateway, que é um recurso também disponível. Posso utilizar recurso terceiro, mas a Microsoft disponibiliza um recurso nativo para essa funcionalidade. Aqui eu tenho uma subnet de camada web, onde eu tenho servidores web ou servidores publicados. Tem uma camada de negócio que possivelmente é utilizada pelas aplicações. E tem uma camada de dados utilizada pelos bancos de dados ou serviços de armazenamento. Todas essas camadas elas têm um NSG. E aí eu tenho também uma rede de gerenciamento, chamada aqui uma VM de Jumpbox, né? Qual é a função dessa VM? Nada mais é do que uma VM utilizada apenas para gerenciar um ambiente, né? Em vez de acessar diretamente essas subredes, eu acesso a rede de gerenciamento e a partir dela eu percorro o caminho que eu preciso. Aqui eu tenho um exemplo de implementação de DMZ para a rede local. O que é isso? Digamos que você tem um ambiente e surge a necessidade de estar utilizando uma rede DMZ, mas a rede já está cheia, tá faltando equipamento de rede ou até mesmo servidores. Essa aqui é uma abordagem bem interessante, né? Eu crio aqui um ambiente onde tem o subnet do gateway e aqui eu tenho uma rota definida pelo usuário que eu consigo estar direcionando, criando rotas para recursos específicos. Nesse caso aqui, eu estou criando a rota para um load balance interno que está fazendo um load balance entre dois servidores. O que são esses servidores? São appliances de rede. Por exemplo, um appliance da Fortinet, da Cisco. Qualquer appliance de rede eu consigo estar utilizando. Quase toda appliance de rede, se suportada atendendo os requisitos do Azure, funciona bem aqui. E aí, por que não apenas uma só, uma VM só? Para ter alta disponibilidade, né? Imagine que você tem uma VM só e ela falhe. Daqui para baixo você não vai conseguir acessar. Por isso eu tenho aqui duas VMs fazendo essa função de appliance de rede, né? E o que é que eu posso fazer com essa appliance? Eu estou filtrando todo o tráfego que está entrando aqui nas redes, né?
Ou seja, qualquer tráfego não permitido vai ser barrado nesse nível aqui. Ainda assim, eu tenho uma outra camada de proteção que é o NSG. E aí pode ser que vocês fiquem em dúvida. Por que ter essas duas? O NSG ele é muito interessante para a gente fazer o bloqueio de porta, né, de IP, origem e destino. Mas quando você começa a aumentar o nível, né, por exemplo, se você quiser bloquear um protocolo específico, né, de camadas mais elevadas, ou fazer um tratamento melhor dessa comunicação, aí você vai precisar de um appliance desse tipo aqui. Eu tenho um NSG tanto na entrada como na saída da rede e tenho placas de rede, importante notar, tanto de entrada como de saída, né? Ou seja, essas placas aqui eu estou me comunicando só com as outras redes, as redes após essa rede aqui das appliances. E aí segue aquele mesmo conceito que eu mostrei na slide anterior, né? Aqui eu tenho a camada web, a camada de negócio e a camada de dados. Da mesma forma, eu tenho uma subrede de gerenciamento que é para estar a partir dela saltando aí para os outros servidores, sem expor completamente o ambiente, né? Porque uma vez nessa rede aqui, digamos que ocorra uma invasão nessa rede aqui, eu vou estar necessariamente preso numa rede que não oferece risco. Porque a partir daqui é mais difícil de eu conseguir roubar algum dado ou fazer algum tipo de dano, trazer algum tipo de dano ao ambiente como um todo. Aqui eu tenho um exemplo da mesma implementação, só que voltada para a internet, né? Eu também posso ter aqui basicamente o que mudou aqui basicamente é a publicação das appliances, ao invés de eu estar acessando apenas via a rede local, eu tenho aqui a partir da internet o acesso a esse ambiente. Vocês podem ver aqui que a rede de gerenciamento ela não está publicada, né? Você consegue acessar ela, mas através da rede local, que é uma boa prática de não expor tanto essa rede de gerenciamento. Mesmo sendo uma rede isolada, caso o invasor consiga chegar nela, fica muito mais próximo dele conseguir atacar o restante do ambiente, né? Bom, aqui mais uma implementação de DMZ. Dessa vez a gente tem aqui uma autorização de um recurso que é o DDoS, proteção DDoS, né? Que é uma proteção de negação de serviço que, mesmo ela sendo nativa para a Microsoft, hoje existe uma camada padrão, uma camada mais onde você consegue estar olhando para essa parte de proteção de negação de serviço, você consegue algumas informações, enfim, consegue todo um nível de informações para estar tratando isso aí. Deixa eu só alterar aqui Ok. E aí a gente tem aqui a rede, como eu falei antes, a rede de gerenciamento. Nesse caso aqui, a gente tem um application getter, que eu falei durante a apresentação, que ele consegue estar balanceando aí o protocolo HTTP e HTTPS. Aqui a gente tem uma rede DMZ, só que com HA. E aí, aqui a gente consegue ver o nível de redundância que a gente consegue ter. Ou seja, todos os recursos que eu comentei, eles estão expostos aqui. Primeiro eu tenho o Traffic Manager, que está balanceando a comunicação entre esse nome público aqui, ou IP público. Isso aí você define a partir do seu DNS público. Você vai fazer um CNAME para esse IP ou para esse endereço aqui. Primeiro nível de balanceamento. No caso aqui, como tem duas regiões, a gente poderia, a partir da origem do usuário, direcionar para uma região, Brasil ou Estados Unidos, por exemplo. E aí, a partir da origem do usuário, eu vou se direcionar para esse ambiente ou para esse ambiente. Aqui a gente tem um ambiente de Jumpbox,
né, aquela máquina ali que você vai estar gerenciando as outras, que está exposta, né? A gente consegue estar, a partir dela, gerenciando as demais máquinas. Eu tenho aqui um ambiente de Active Directory e as demais. Aqui, por exemplo, pode ser um serviço. Não necessariamente, como dá a entender aqui na imagem, não necessariamente isso aqui é uma máquina virtual. Pode ser o serviço PaaS, né, de ADDS, que vai estar, que apesar de ter algumas funcionalidades a menos do que um domain controller, ele vai conseguir estar fazendo as funções principais, né, de autenticação, enfim. E aí, entre essas duas regiões, eu tenho uma VPN, que poderia ser, como eu comentei, seria o recurso que estaria faltando aqui, um VNet Peering, né? Que eu tenho aqui a região primária e a região secundária. Em vez de estar usando VPN, eu estaria usando a própria infraestrutura da Microsoft para conectar essas duas regiões. Além disso, a gente tem load balancers aqui, ó, entre cada camada. Um público e 2 externos. Bom, a demonstração que eu montei aqui é basicamente ver o funcionamento do VNet Peering, né? Eu tenho aqui duas VMs, deixa eu só abrir o portal aqui, compartilhar minha tela. Bom, aqui eu tenho um grupo de recursos que eu criei, direcionado a esse webinar específico. Eu tenho basicamente duas regiões sendo utilizadas aqui. Tem uma máquina virtual, e aí a gente consegue ver aqui, naqueles slides de arquitetura, a gente consegue ver aqui cada recurso daqueles, né? Aqui eu tenho um disco gerenciável, eu tenho o NIC da VM, onde eu posso atribuir as NSGs, posso adicionar IPs públicos ou não. Aqui eu tenho as NSGs, eu tenho uma para cada subnet, outro disco gerenciável, e aqui o ambiente na região secundária. Aqui eu tenho leste dos Estados Unidos e oeste dos Estados Unidos 2. Da mesma forma, VM, storage account para diagnósticos e IP público. Deixa eu vir aqui para a parte de Network Watch, para mostrar aqui apenas para ficar evidente aquela arquitetura que eu mostrei no início. Vou mostrar apenas a topologia. Como a gente pode ver, ele tem aqui monitor de conexão, várias outras funcionalidades, questão do IP, próximo salto, as regras de NSG, aquela questão da conexão, né? Análise de erros, solução de problemas de conexão. Enfim, tem uma gama de serviços que a gente pode falar mais para frente, nas próximas conversas. Bom, vou selecionar aqui o leste dos Estados Unidos. Bom, aqui a gente tem, como nas arquiteturas que eu mostrei, a visão de cada recurso, a rede, as subnets e as NSGs. Podem notar que a NSG aqui está um pouco diferente daquela que a gente viu. Em vez de estar atribuída aqui à máquina,
a gente tem atribuição a nível de subnet. E eu consigo estar indo para cada recurso a partir da topologia, né? Consigo estar visualizando de fato as configurações de cada recurso. Bom, deixa eu acessar aqui as duas máquinas. Criei dois Windows Server, apenas para mostrar essa comunicação, como não daria tempo de estar fazendo todo o processo de conexão do Peering. Eu apenas vou mostrar aqui a comunicação funcionando, né? Essa aqui é uma das máquinas, está no oeste dos Estados Unidos, e essa aqui é outra máquina que está no leste dos Estados Unidos. Bom, o que é que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe uma ferramenta bem interessante, que é chamada iPerf, e eu consigo, a partir dela, estar traçando uma comunicação e monitorando a largura de banda. Eu vou mostrar a latência da comunicação. Imaginem aí que eu estou saindo aqui do leste dos Estados Unidos para oeste dos Estados Unidos, né? Estou caminhando bastante aí, olhando para essa distância aí. Porém, eu vou estar utilizando uma infraestrutura Microsoft, né? Não é como utilizar a rede pública aí, como a conexão tradicional, usando uma VPN. Usando aqui um comando de ping mesmo, ver aqui como é que está a latência. Ó, 65 milissegundos, algo bem próximo de uma conexão VPN, né? Do outro lado a mesma coisa, algo bem próximo da comunicação VPN, e isso com custo inferior a um VPN. Por que um custo inferior? Porque a única cobrança que eu teria aqui seria a exportação dos dados, né? A importação, o custo aí é algo muito baixo, né? Quase que irrelevante. E voltando para a VPN, eu tenho o custo do gateway, né? Eu vou pagar pelo gateway lá, que não é algo exorbitante, mas é um custo que pode ser abstraído usando esse tipo de configuração, né? De emparelhamento de VNet. Falando aqui da largura de banda, vamos fazer um teste aqui, conectando do oeste dos Estados Unidos para o leste dos Estados Unidos. Deixa eu só executar o aplicativo aqui. Como é que ele funciona? Eu estou dizendo aqui para as redes que conseguem acessar esse servidor como destino que eu estou escutando essa porta, né? Ele tá se comunicando como um servidor TCP, comunicação TCP nessa porta específica. E aí a partir daqui da rede do oeste, eu vou colocar o servidor do leste como destino e aí a gente vai ver como é que vai ser a largura de banda aqui. Aqui basicamente eu estou dizendo qual o destino, o tempo e o formato dos dados. Opa, só teve um problema aqui, eu errei o IP, mas vou corrigir.
Bom, ele não está respondendo. Deixa eu só verificar aqui se é o firewall do Windows. Deixa eu tentar fazer o contrário aqui. Vou colocar esse aqui como servidor. Enquanto eu vejo porque ele não respondeu. Bom, aqui a gente consegue ver a largura de banda aqui entre esses dois ambientes, né? Que está em algo em torno de 20 megas, né? Algo bem interessante para uma comunicação partindo aí de dois data centers bem distantes, né? Basicamente, era isso que eu tinha para mostrar. Deixa eu só tentar ver aqui, porque não respondeu. Eu acho que eu tinha errado alguma coisa que eu digitei, mas basicamente é a mesma largura de banda, né? Você pode ver aí que a média fica aí acima dos 20 megas, né? Algo bem, algo que funcionaria para uma comunicação que não exige tanta largura de banda e também não exige tanta performance. Acho que 60 milissegundos é algo que a gente consegue numa VPN com um link de 10 megas, algo desse tipo. E uma conectividade não tão distante, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. Se ficaram algumas dúvidas, pode colocar no chat. Eu acho que tem algumas dúvidas aí. Deixa eu só dar uma lida aqui nas dúvidas. Pronto, tem aqui a diferença. Qual que é a diferença entre peering e VNet to VNet? A diferença é o emparelhamento, que é o peering, né? Ele usa a própria infraestrutura da Microsoft. E aí você não tá utilizando a internet para fazer essa comunicação. Você está utilizando o backbone da Microsoft, como falei no slide, enquanto que na parte do VNet to VNet, que seria VPN, a gente está utilizando a internet, né? A gente está utilizando um dispositivo de VPN, que é o Gateway, né? Com IP público, que vai estar se comunicando com outro dispositivo VPN do outro lado, que também tem um IP público e, consequentemente, é uma comunicação que passa pela internet e o desempenho pode ser um pouco menor. Uma outra dúvida: posso subir meu servidor de DNS para o Azure como infraestrutura, como serviço, ou é melhor subir como PaaS? Isso aí é muito mais interessante utilizar o PaaS. Por quê? Você pode colocar um servidor como na realidade não, né? Falando de nuvem, pensando, se você vai colocar na nuvem, você já deve pensar em alta disponibilidade, né? Aí você pode colocar 2 servidores de DNS em load balancer, inclusive pode usar mais de uma região, só que tanto o custo como o esforço administrativo que você vai ter para gerenciar esse ambiente, para fazer a manutenção desse ambiente, vai ser muito maior do que você ter um serviço que custa poucos dólares por quantidade de zona e centavos de dólares por milhões de consultas. Ou seja, você vai ter uma dor de cabeça muito grande em atualizar o sistema operacional, seja Windows ou Linux, vai ter que estar olhando para segurança, enquanto que no PaaS você vai abstrair todas aquelas camadas que eu já falei até no início das apresentações,
você vai estar abstraindo todas aquelas camadas além da alta disponibilidade, né? Ou seja, os benefícios aí seriam pouco esforço na implementação, pouco esforço na administração e alta disponibilidade que já é conhecida, né? Bom, tem aqui uma outra pergunta. Eu vou ler aqui, é um pouco grande. Eu trabalho em um ISP em Recife e todos os nossos clientes que nós atendemos, sempre ao realizar tracer, tanto indo quanto vindo, sempre vão para o ZEWA. A pergunta é, se tem no Brasil, por que ir para um destino internacional e ter uma latência maior? Pronto, vou responder essa pergunta aqui do Jorge. Um dos principais motivos, Jorge, sendo bem sincero com você, é o custo. Porque o data center do Brasil ele costuma ser um pouco mais caro. E aí, quando, principalmente, eu diria que para os clientes mais conscientes, eles só partem para fora do Brasil quando a latência não é algo que vai causar uma experiência ruim na utilização do ambiente. Por quê? Se você tem um ambiente crítico que precisa de latência e você for para os Estados Unidos, você vai estar aí afetando a operação do ambiente. Né? Você vai estar utilizando o ambiente aí de forma com a performance inferior. Em contrapartida a isso, existem alternativas para você utilizar os dois mundos, né? Os dois data centers. Você pode utilizar o core, né? o principal do teu ambiente, banco e aplicação fora do Brasil, consequentemente você vai estar economizando, e aí você cria formas de acesso, sei lá, seja Express Route, seja, como é que eu posso dizer, um RDS, ou até mesmo outras funcionalidades, outras formas de otimizar esse acesso ao ambiente, né? Através do Data Center do Brasil. Por exemplo, posso ter banco e aplicação, e uma aplicação cliente-servidor acessando via VNet Peering o ambiente dos Estados Unidos, tá entendendo? Ou seja, eu vou estar utilizando no Brasil para o principal, o que vai ser mais caro, e vou estar utilizando os Estados Unidos para o principal e o que vai ser mais caro, e ao mesmo tempo vou estar utilizando o Brasil para o que eu preciso de mais velocidade na comunicação. Tá entendendo? Eu acho que, espero que eu tenha respondido. Se ficou alguma outra dúvida, pode complementar que eu vou responder. Tem uma outra dúvida aqui do Tiago Pontes. Ele quer saber um pouco mais sobre o Express Route. O Express Route, Tiago, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho três variáveis importantes aí. A origem, que é o cliente, né? O cliente tem, de preferência, ele tem que ter um link bom, ele não precisa ter um link com 1 GB, mas se ele tiver um link de 20 megas full, um link estável, de preferência que ele tenha outro link, um link redundante, isso aí é algo interessante para ele falar de Express Route, porque nada vai adiantar ele ter uma performance do túnel boa se o link for ruim. Não, desculpa, acabei confundindo aqui a explicação. Falando de Express Route, a origem do cliente, isso vai ser interessante para saber qual vai ser o provedor, né? Porque no Express Route a gente tem o lado da Microsoft e a Microsoft, ao lado dela, ela tem um parceiro que consegue, utilizando a infraestrutura que esse parceiro tem, infraestrutura de rede que esse parceiro tem, ligar o cliente à Microsoft. Ou seja, eu tenho a Microsoft como destino final, eu tenho um parceiro, por exemplo, aqui no Brasil, a Equinix, por exemplo, e através desse parceiro, ele vai se conectar à Microsoft e vai traçar essa conexão do cliente até a Microsoft. Entendeu, Tiago? E aí, a gente abstraindo aí, você vai ter um recurso lá no Azure, chamado de circuito, que você vai ligar ele à sua rede virtual, digamos assim, e por trás disso tem toda essa complexidade de conexão entre Microsoft e o parceiro que já existe. Eu diria que o que fica mais complexo aí é a conexão entre o parceiro e o cliente, né? Porque vai ter que ser feita essa conectividade, né? Entre a origem, que é o data center do cliente, né? A rede do cliente, e a rede do parceiro que vai
se conectar diretamente ao data center da Microsoft. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas. Se tiver alguma outra dúvida, chegou uma outra dúvida aqui do Jorge. Mas se eu for mudar hoje para a parte Brasil, parte Estados Unidos, como você mencionou, além da mudança contratual, tecnicamente existe um impacto grande nessa migração. Bom, do ponto de vista contratual, Jorge, isso aí não é tão complexo. Por quê? Para utilizar Brasil ou Estados Unidos, o seu contrato basicamente seria o mesmo, né? Você, por exemplo, se hoje você utilizar uma empresa, por exemplo, a HSBS, se for a empresa que provê serviços de nuvem para você, basicamente você iria dizer, ó, eu estou querendo utilizar Estados Unidos e Brasil também. A única complexidade aí seria, de fato, a migração dos recursos, porque do ponto de vista contratual, nada iria mudar, né? Simplesmente seria migrar os recursos que existem hoje para fora. E aí, ainda assim, falando dessa migração, não é algo de outro mundo. O que é que pode acarretar a depender do serviço que você utilize? Uma pequena indisponibilidade. Digamos que você use VMs, né? Você vai ter que copiar esses dados das VMs do Brasil para os Estados Unidos. E aí você pode pensar, não, isso aí vai demorar demais. Não demora tanto. Por quê? Essa cópia, ela não é uma cópia da sua rede para a Microsoft. É uma cópia da rede Microsoft para a rede Microsoft. Ou seja, a performance dessa cópia é muito alta. Aí o que é que eu diria? É basicamente desligar a máquina e religar do outro lado, após concluir a cópia. Ou seja, respondendo de forma geral a pergunta, o impacto de contrato é pequeno, quase inexistente, e o impacto técnico é só downtime, né? Parado, vai ter uma pequena parada aí. Respondido? Mais alguma outra dúvida? Bom, qualquer outra dúvida, pessoal, vocês podem estar entrando em contato com esse e-mail que está aí na tela, que aí o time aqui vai estar retornando esse contato. Se for preciso até, a gente pode estar marcando algumas reuniões online e estar conversando sobre diversos outros assuntos, além disso aqui que eu falei, ou alguma coisa que eu já falei nas apresentações anteriores. Tá bem? Obrigado pela presença de vocês e até a próxima apresentação.